Apaixonados pela palavra de Deus, esta é uma aula mais sobre teontologia. E estamos nesta fase inicial de conhecendo a Deus, que é o significado de teontologia. Deus, ele quer se fazer conhecer. Apesar de ser muito complicado entender a Deus, e entender os seus mistérios, os seus segredos, tudo que envolve a pessoa de Deus, ele quer que você o conheça. Então, dentro desse conhecimento permitido por Deus, é naquilo que nós vamos navegar. Nós nunca vamos poder entender a Deus e conhecê-lo em sua totalidade, porque nós somos meros mortais, a sua criação. Como nós vamos compreender, medir Deus? Como nós vamos fazer uma análise psicológica de Deus e trazer um julgamento nas suas decisões e nas suas ações quando nós somos a sua limitada criação? Então, nós só vamos conhecer Deus naquilo que Ele permitir para nós o conhecer. Então, dentro desse campo, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós nunca vamos compreender 100% Deus, mas podemos conhecê-lo naquilo que ele permitir, na linguagem que ele falar. Dentro dessa linguagem, com os textos que nós temos da palavra de Deus, podemos entender um pouco da natureza e da pessoa ou das pessoas de Deus. Não há nenhum interesse de Deus para que nós possamos compreender a sua eternidade, a sua onipresença, a sua onipotência. Esses atributos que fazem de Deus alguém completamente diferenciado. Esses e mais atributos que nós estaremos vendo em nossas próximas aulas. Deus não nos chama a compartilhar atributos que são exclusivos dele e entendermos os segredos da eternidade, os segredos do tempo, não. Deus pede nas suas escrituras que o conheçamos. E o conheçamos através da linguagem que ele permitir, da linguagem, da forma em que ele se expressar conosco, através do amor, através da graça, através do compartilhamento, através do amor ao próximo. Essa forma de linguagem de Deus é a que nós somos e fomos autorizados a entender e a estudar. Então, quando falamos de teontologia, de conhecer a Deus, nós não podemos agir com soberba e colocar Deus em um microscópio, porque o microscópio foi inventado pelo homem e o homem foi criado por Deus. Então não há como colocar Deus no microscópio e sendo analisado por uma limitada criação. Só vamos conhecer Deus naquilo que Ele permitir para cada um de nós. Dito isto, eu gostaria de apresentar para vocês 3 pilares, 3 frases ou 3 elementos principais, fundamentais da teontologia. Estes pilares, eles marcam a nossa doutrina teológica e ele define a nossa crença como uma crença evangélica cristã que segue o único Deus e em sua pluralidade, mas sendo um só, e então todos esses argumentos complicados que nós temos se resumem nesses 3 pilares. E esses pilares são: Deus é 3 pessoas. 2, cada pessoa é plenamente Deus. E 3, há um Deus.
Então, estas três frases, estas três afirmações, elas marcam a nossa crença e a nossa doutrina. Tudo que nós temos de teologia e de acreditar em Deus está sobre estes três pilares. E estes pilares são tão fundamentais que, se você mexer com um deles, modifica toda a nossa crença e modifica o nosso caminho e o nosso destino como filhos de Deus. Então precisamos marcar estes três pilares em nosso conhecimento teológico, porque estas três frases são as mais importantes da teologia sistemática. Agora, precisamos não simplesmente repetir uma mensagem, precisamos justificar ela na palavra. Por isso que, usando este conceito, vamos então justificar estas três frases na palavra de Deus. Deus é três pessoas. Com este entendimento, nós podemos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Este texto nos mostra que o Verbo, sendo a pessoa de Cristo, é uma pessoa distinta da pessoa do Pai. Então temos diferentes pessoas sendo também chamadas de Deus. E Mateus capítulo 18, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já este texto nos mostra a lista completa daquilo que compõe Deus. Se o Pai é chamado de Deus e o Verbo é chamado de Deus, já Mateus, então ele vai falar Pai, Filho e Espírito Santo. Então, colocando três pessoas sendo classificadas como Deus. Então, Deus sendo três pessoas. Temos o texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Cada uma das pessoas mostrando atributos especiais e principais dentro da sua contribuição como Deus. Jesus sendo o Senhor, o Pai sendo o Deus e o Espírito Santo trazendo a comunhão e relacionamento. Deus em três pessoas. Ao longo destas próximas aulas, vamos ir fortalecendo cada vez mais esta ideia. E em nossa segunda coluna, cada pessoa é plenamente Deus. Temos João capítulo 1, versículo 1 e 2, nós lemos agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E então estamos colocando Deus junto de Jesus e Deus também junto do Pai. Então temos Jesus como Deus e o Pai como Deus. Agora, o Espírito Santo é Deus? Nós vemos isso em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Marque Espírito Santo, preste atenção que ele vai se referir ao Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3 ele está dizendo que ele mentiu para o Espírito Santo. E no versículo 4 ele está falando, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Colocando o Espírito Santo dentro da classificação Deus. O Espírito Santo
sendo também Deus. Então temos Jesus sendo Deus, temos o Pai sendo Deus e temos o Espírito Santo sendo Deus. Justificando assim a nossa segunda coluna da teontologia. Em nossa terceira coluna, há um só Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este texto eliminará o conceito do politeísmo. Se são três pessoas e cada uma das pessoas é plenamente Deus, então se entende que são três deuses? Não. Há um só Deus. Agora, quando nós colocamos este terceiro pilar e há um só Deus, já conseguimos entender plenamente que são três pessoas e que as três pessoas é plenamente Deus. Mas quando colocamos elas juntas em um só Deus, aí onde entra o curto-circuito. Mas não se preocupe, porque eu, já de tantos anos de ministério ensinando a palavra de Deus, são coisas que também, às vezes, não conseguimos compreender 100%. Só temos que seguir o que a palavra de Deus vai nos ensinar. São três pessoas. E cada uma das pessoas é plenamente Deus, mas também há um só Deus. Romanos capítulo 3, versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Neste texto e em outros, vai estar marcando que Deus é um só. E não há como fugir de Deus sendo um único Deus, individual, mas em três pessoas. Aqui é onde o nosso cérebro, então nós sempre vamos ter essa luta de entendimento. Mas quando ficamos com estes três elementos, com estas três colunas, podemos ter uma teologia sadia e sem contradições e sem conflito nenhum com todos os demais textos da palavra de Deus. Estes três pontos resumem o mistério da divindade, porque é um mistério. E estes três pilares precisam andar sempre juntos. Caso contrário, nós estaremos criando doutrinas mas bem diferentes. E vamos dar um exemplo. Vamos colocar então os três pilares. Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há só um Deus. Agora imaginemos que não existe o pilar 1. Imaginemos que na palavra de Deus não há como justificar Deus em três pessoas. Então temos somente as frases cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, pare para pensar comigo. Se ignorarmos que Deus é três pessoas, estaremos fortalecendo a ideia de que Deus é uma só pessoa com três manifestações diferentes, ou inclusive três personalidades diferentes. Quando falamos de três manifestações diferentes ou três personalidades, é um só Deus que se manifesta às vezes como Espírito Santo, que se manifesta às vezes como Jesus, ele que se encarnou, ele que também está sentado no trono, só que é uma manifestação diferente da mesma pessoa. Quando Jesus ele foi batizado, ele que fala para ele mesmo, este é meu filho amado, está falando para ele mesmo, e ele que desce em forma de pomba sobre ele mesmo. Então são manifestações diferentes da mesma pessoa. Esta ideia, esta doutrina é a base dos unicistas, que rejeitam a doutrina da Trindade, ensinando que Deus é apenas um único ser que se manifestou em três maneiras, ou em três ministérios, para se revelar ao homem. Como Pai, às vezes, como Filho, às vezes, e como Espírito Santo, às vezes, mas é uma única pessoa.
Isto tem a base simplesmente por ignorar a primeira coluna da teontologia, Deus é três pessoas. Agora, vamos colocar ou vamos ignorar a segunda coluna. Cada pessoa é plenamente Deus, sai. Então temos Deus é três pessoas e há um só Deus. Estas duas frases nos trazem e fortalecem a ideia de que são três pessoas, mas uma delas, somente uma delas é Deus. Ou seja, não há divindade em dois das três pessoas. Se Deus é três pessoas, então estamos falando de que há um só Deus, então somente uma delas é Deus. Agora, alguns podem atribuir a divindade somente para Deus Pai. Esta é a base, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, onde somente Deus Pai é Deus. Jesus, ele não tem uma divindade, o Espírito Santo é uma manifestação. Outras religiões e crenças que acreditam simplesmente que o Pai é Deus. Pai sendo maior que Cristo, o Pai sendo a manifestação principal das pessoas, então a divindade está com ele. Porque alguns versículos vai falar de ministérios de Deus e vai falar por Jesus sendo o Senhor, o Pai sendo Deus e o Espírito Santo na comunhão. Estes versículos trazem fortalecimento a esta ideia, dizendo que Deus, somente Deus é o Pai. Jesus, se fosse Deus, falaria lá. Em vez de Jesus ser Senhor, falaria Jesus Deus. Mas não, disse Jesus sendo o Senhor. Em vez de falar da comunhão do Espírito Santo, poderia falar Deus Espírito Santo. Mas como diz, Jesus é o Senhor e a comunhão do Espírito Santo, temos somente Deus para o Pai. Mas estes textos, eles estão descrevendo ministérios, estão descrevendo funções principais dentro daquilo que nós conhecemos como Deus, em três pessoas. Agora, nós então tiramos, cada pessoa é plenamente Deus, então temos três pessoas, mas somente uma delas é Deus. Nós podemos inclusive até imaginar, em vez do Pai ser Deus, vamos colocar o Espírito Santo sendo Deus, porque este é o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, é o Espírito que trouxe ressurreição dos mortos, o Espírito que estava pairando no início do Gênesis capítulo 1 e 2, o Espírito Santo que veio preparar a igreja, o Espírito Santo que teve um papel também fundamental. Então podemos dizer que o Espírito Santo seria o Deus e os outros não. Nós podemos fazer muita bagunça teológica quando tirarmos um desses três elementos. Por isso temos que ter muito cuidado. Estas três frases e estes três pilares não podem sair do mesmo grupo e do mesmo lugar. Agora, vamos voltar para o lugar e vamos tirar a última frase. Há um só Deus. Temos três pessoas. E cada uma das pessoas é plenamente Deus. Somente vamos trabalhar com essas. Então, quando nós temos três, e cada um desses três é Deus, então nós temos três deuses. Preste atenção que se eliminarmos a um só Deus, temos três deuses. Por isso que algumas crenças e algumas religiões entram em conflito, porque eles falam que a nossa crença e a nossa doutrina ensina que são três deuses, mas nós não ensinamos isso e não acreditamos isso. São três pessoas plenamente Deus, mas é um só Deus. Então, sem esta terceira parte, nós temos então uma religião politeísta, três deuses. Teremos que ter então três altares. Teremos que ter então três tipos de orações diferentes para cada um dos deuses, porque temos três deuses. Temos que falar os deuses em nome dos deuses. Não. Nós vamos falar em nome do único Deus e do único Senhor. Então existe um
só Deus. E é por isto que estas três frases, elas precisam permanecer como pilar fundamental da nossa doutrina cristã e da nossa doutrina evangélica. E se tirarmos uma delas, nós já éramos. Agora, isto é a descrição do conceito da Trindade. Agora, é Trindade ou divindade? Qual é a palavra correta para se falar? A palavra Trindade, ela se fez conhecida para estabelecer a ideia de três pessoas no Deus conhecido. Isto já tem séculos, desde que foi criado pela Igreja Romana. Estamos falando do início da Igreja Católica. O meio cristão foi criado este conceito para resumir a nossa doutrina. Temos nos últimos tempos, neste tempo moderno, escolas, ensinamentos que nos colocam para corrigir. Não fale Trindade, porque Trindade significa três deuses. E como nós vimos há minutos atrás, três deuses é algo contrário à nossa crença. Então nós não podemos falar Trindade porque significa três deuses. É aquilo que nós fomos ensinados. E você vai escutar muito esses ensinamentos por aí, porque a palavra Trindade significa tri e deidade. Três deuses. Então não é uma palavra correta para se descrever a forma ou Deus em si. Agora, eu gostaria de colocar em xeque esse argumento e veremos se esse argumento é verdadeiramente correto. Então temos a palavra Trindade. Agora, a Trindade, esta palavra, ela é dividida em quatro partes. Na sua etimologia, é uma junção de quatro partes. Normalmente nós ensinamos que são duas partes, três deuses, tri e deidade. Mas não, são quatro. As quatro seria tri, in, da, di. Estas quatro partes seriam tri, inus, dei e tat. Então, dentro do latim, trinus deitat. No português, trindade. Agora, estas quatro partes, elas têm significados interessantes. A palavra tri significa três no latim. Exemplo de palavras com tri de origem latim. Tribo, onde há três pessoas, era considerado uma tribo. Tríceps, três músculos, e por aí vai. Temos inus, é um sufixo. Também você vai entender ele como in ou ino. Significa pertence ou dentro de. A palavra felino, exemplo de uma palavra que usa ino, felino, que é a palavra gato, que pertence ao grupo dos gatos, felino. Temos a palavra dei, que significa Deus. Exemplo de palavras do latim que usa a palavra dei, temos deidade, deiforme, que vem de Deus, que tem a forma de Deus. Então, a palavra dade, ela já é uma junção de dei com o sufixo último tat, que é um sufixo de condição. Normalmente nós conhecemos no português como dade, exemplo, maternidade, vontade, bondade. Estamos falando de uma qualidade ou uma condição. Uma condição de uma mulher, então a mulher está em condição de mãe, maternidade. Então, a palavra Trindade, ela representa, sim, corretamente o argumento e a doutrina que nós ensinamos. Falar Trindade não é errado. Esta palavra foi criada no Concílio
de Constantinopla I, no ano 381 depois de Cristo. Então estamos falando de uma palavra muito antiga e de conceitos e de uma doutrina fundamental da nossa igreja cristã de muitos séculos atrás. Então não é algo que foi inventado recentemente, não é algo que o desenho, a ideia de Deus ser um só foi inventado ou criado por teólogos modernos. Não. Isso, já vem desde o século IV. Desde o século IV pela Igreja Católica. Temos, por exemplo, os seguintes desenhos. Este desenho, ele é uma das primeiras representações, expressões gráficas da Trindade. Obviamente, como a Igreja Católica usava tudo em latim, então as palavras elas estão em latim, sendo uma representação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui eu vou colocar com vocês a tradução desse desenho. Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo e Deus é o Pai. Mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é Deus. Estes desenhos são muito mais antigos daquilo que nós podemos imaginar. Ao falar de Trindade, nós estamos falando de a base da nossa igreja cristã. E o que é o correto? Divindade ou Trindade? Porque se ensina que você não deve falar Trindade, mas você deve falar divindade. A palavra Trindade é uma palavra inventada para descrever a doutrina dos três pilares. Mas como não há e não existe registro bíblico da palavra Trindade, então as escolas teológicas ensinam que em vez de usar Trindade, você use a palavra que sim está no registro bíblico, que seria a palavra divindade. A palavra divindade representaria o conceito de Deus, o conceito completo da pessoa de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este versículo representaria de forma profética o estágio final de Deus. Habitar nele corporalmente, porque entendemos que Jesus tem o corpo, ressuscitou e subiu aos céus e levou consigo o corpo, um corpo glorificado. Agora, o texto está dizendo que nesse corpo habitaria a plenitude da divindade, ou seja, o Pai e o Espírito Santo. Só que é algo que não ainda aconteceu. Nós temos Jesus sentado à destra do Pai e temos o Espírito Santo ainda com a igreja. Por isso, que é algo que vai acontecer lá na frente, quando haja somente um trono, após a igreja já for arrebatada, o Espírito Santo, então, agora sim, ele estará habitando corporalmente no corpo de Cristo. Esses temas nós poderemos ver com detalhes em nosso módulo de escatologia. Deus é 3 pessoas. Cada uma das pessoas é plenamente Deus e há somente um Deus. Não esqueça esses 3 pilares, porque são fundamentais para a sua crença e a defesa da sua fé. Até a próxima.